Minutos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, nesta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento sempre dos laboratórios Plínio Bacelar e de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Conversando hoje com o presidente do Americano, o nosso glorioso... Tá aqui, ó. Muito bem, deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta do Jorginho de Jardim Carioca que eu quero usar aqui para abrir esse bloco. E tem também algumas intervenções aqui na internet. Conceição Fonseca, a cada presidente surge uma nova esperança para o americano. Os tempos são outros. Paulo Lacerda. Aí ela coloca aqui, Paulo Lacerda, antigamente 5 rádios AM faziam a cobertura do futebol. Campos é conhecido como a cidade do que já teve usinas, canas, cinema e etc. Inclusive eu tive a felicidade de poder participar dessa época e com 5 rádios. Era a Difusora, Cultura, a Rádio Cidade, não, aí agora me lembra aí, Beto, a Notícia e Continental. Fechei? Não é Rádio Cidade não, a outra rádio, aquela que hoje é a Absoluta. Né? Antes de ser absoluta, ela era Rádio Jornal Fluminense. Exato, obrigado, Beto. Então ficou assim. Era muito bom, muito bacana, por sinal, né? Era uma correria para a gente entrevistar ali, quase sempre os atacantes, né, que faziam o gol no primeiro tempo, aquela coisa, né? Muito bom, muito bom. O polêmico, às vezes é buscar o polêmico. O polêmico, o goleirão que tomou uma lá do meio de campo. Eita, nós. Se ele pegasse um pênalti, ninguém queria entrevistar o goleiro. É vida difícil estar de jogador de futebol. Mas obrigado pelas intervenções. Presidente, o Jorginho do Jardim Carioca, que é lá da Força Jovem, eu acho que ele representa aqui todos nós nesse momento, com essa pergunta dele, como é que está a relação americano, INBEG, prefeitura, como andam as obras aí do CT, é uma parte, e também do estádio, né? O CT, na verdade, a obra são 3 etapas. Uma etapa é o CT, que ele está 90% entregue, falta ainda entregar um campo, mas esse campo não foi entregue porque ele na verdade, ele está na área de manobras do estádio, né, onde as máquinas manobram, onde as coisas manobram. Quando o estádio for entregue, esse terceiro campo vai ser entregue, esse terceiro campo de treinamento vai ser entregue. E aí a obra do CT é concluída. A segunda etapa do projeto é a construção do estádio, e a terceira é a construção da sede social, que é juntamente esses 3 equipamentos, né, formam o complexo Eduardo Viana. O estádio, as obras estão andando, foi concluído o primeiro foyer agora lá, eles estão terminando de fechar agora só a parede do foyer, já botaram telhado, já botaram coisa que era uma parte de estrutura metálica. As obras não andam num ritmo que a gente espera, que nem a torcida gostaria que andasse, mas elas estão andando. A gente também tem que entender que, assim, é difícil até pedir entendimento, mas viemos de paradas, lockdowns, fechamentos parciais, e a obra também parou, e acabou sofrendo com isso também, né? A gente tinha uma previsão para entrega. Houve uma reunião agora em fevereiro com o pessoal da INBEG, né? Eles prometeram essa obra entregue para novembro, e a gente espera que eles consigam cumprir esse prazo, né, de até novembro. A gente está aguardando o cronograma deles para que eles consigam concluir essa obra nossa até novembro do estádio, aí para após o estádio começar a parte da sede social. E com relação à prefeitura, né, a gente ainda não sentamos para conversar ainda com o prefeito Vladimir, né, ele está vivendo um pouco aí, muito trabalho nesse momento, né, para poder aí arrumar a casa, mas na hora certa nós vamos conversar com ele sobre a questão das casas, das coisas. Já havia uma outra sugestão lá do prefeito Rafael Diniz, que era talvez desapropriar ali 3 galpões que tem na frente ali, que já daria
né? Você já na estrada já teria vistada para todo o estádio, né? Não adianta a gente fazer hoje o estádio, o Complexo Eduardo Viana é um dos maiores investimentos em futebol do Brasil sendo executado. A gente tem que e precisamos tratá-los como um dos maiores investimentos do futebol. Não dá para tratar como se fosse um campinho de pelado. Então, eu acho que na hora certa a gente vai buscar essa cobrança ao poder público da parte deles, né, que cabe a eles, né, como qualquer grande outro empreendimento que chega em campo aí, que a prefeitura tem que fazer as melhorias para poder receber, né? Eu acredito que com o Americano não vai ser diferente. Você, pelo que eu entendi, a gente conversava aqui também em off, você prefere manter esse relacionamento amistoso, menos litigioso no momento, e as obras irem acontecendo, mesmo que vagarosamente, a entrar com uma ação, e aí, evidentemente, que a empresa vai parar com tudo de vez a partir de quando entra com a ação, é isso? Isso. A gente tem tratado com a Embeg a todo momento na base da conversa, na base do entendimento, até das necessidades deles, das necessidades nossas. A gente precisa ter o estádio para jogar, a gente precisa reativar. Estamos passando também por esse período de estádio sem torcida, então isso ameniza um pouco essa situação, mas a todo momento o nosso relacionamento tem sido de diálogo, pois entendemos que uma ação só tende a postergar o prazo. Qualquer tipo de ação trabalhista, qualquer tipo de ação indenizatória ou indenização ou para acelerar a obra, isso demoraria 6, 7, 8 anos, para quem já está esperando há 8 anos. Então, o melhor caminho, toda a nossa diretoria entende que ainda é manter o diálogo enquanto estivermos sendo ouvidos. E, graças a Deus, estamos sendo ouvidos. Apesar de qualquer outra mudança muito radical pode trazer perdas irreparáveis para o clube. Eu sou de Italva, né, então eu conheço muito bem a sede ali do Cardoso. Sou fã do Renato. Você nunca viu o Renato jogando bola? Eu já vi. Ele jogou no Americano. Craque de bola. Ex-atleta nosso. Craque de bola, craque. Jogadorzão. Aliás, Campos tem vários jogadores do interior aqui nosso. Por exemplo, aquele Jomar, da padaria Goitacás. Aqui também jogou muita bola. Acho que ele jogou no Goitacás, não me recordo, mas eu não vi o Jomar jogando aqui, vi em Italva. Você pegar uma falta dele como goleiro, era melhor colocar um paredão lá e ele ia derrubar o paredão, pra você ter ideia. Lembra de Éder na Copa do Mundo de 82? Ele era um Éder daquele da vida. E craque de bola também. Enfim, o que eu tento entender, e aí esbarra aqui na incapacidade mesmo. Como que o americano não consegue, com o Embeg, por exemplo, pelo menos ter uma estrutura como o Cardoso tem agora pronta já para o ano que vem? Então, que não é muita coisa, né, digamos assim. Mas isso se deve ao projeto. O projeto feito ali é um projeto para 8 mil pessoas. Então, as exigências do estádio são de 8 mil pessoas. A gente não consegue mudar projeto de incêndio, projeto de segurança, projeto disso, para poder falar assim, vamos fazer o estádio para a gente receber só 2 mil e jogar. A gente não vai conseguir as licenças necessárias para poder efetuar isso. Então, como diz o Dudu, calça de veludo é bunda de fora. Ou faz tudo, ou você não pode utilizar. Não, eu consegui entender. A parte não é nem tanto financeira nesse caso, a parte aí é burocrática. Porque você não adianta você fazer um quebra-galho, vamos fazer aqui, iniciar por aqui, depois a gente emenda e termina. Aí vai ficar... Primeiro que não vai conseguir, tecnicamente você não vai conseguir, né? E depois também não vai... vai acabar atrapalhando, né? Para você ter uma noção, você hoje, para poder escrever, ter um estádio autorizado para trabalhar, para poder receber um jogo, a gente tem que ter 5 licenças. A gente tem que ter licença do bombeiro, licença da polícia, licença alvará,
licença da FERJ tem que vir para poder ver se todas as condições estão de acordo, vigilância sanitária. Então, todas essas licenças têm que estar prontas. Então, a gente não consegue, você não consegue fazer isso à meia boca. Ou se faz tudo, ou você não tem autorização para poder jogar. E eles são enjoados. Provavelmente deve ter licença ambiental também. Da obra, é a licença da obra. Da obra, né? Assim, para permitir jogos. Então, vamos tentar fazer um jogo. Lá o estádio lá tem capacidade para 8 mil pessoas. Vamos liberar aqui uma arquibancada de 2 mil. Mas se você não tiver todas as licenças, você não vai conseguir sediar os 2 mil. Presidente, no dia 11 de novembro de 2020, o Goytacás escalou o jogador Pepeu, meia, para jogar contra o Serra Macaense. O Goytacás ganhou o jogo de 1-0, mas o contrato do Pepeu havia vencido 2 dias antes, dia 9 de novembro. E, então, pelo regulamento, o jogador sem contrato, acho que ele não estava nem inscrito mais na Bira, né, que é aquele boletim lá de inscrição dos jogadores, aquela coisa toda. E daí, então, o Goytacás perdeu esses 3 pontos e caiu para a 3ª divisão. Foi parar na justiça, o STJ negou na primeira, o recurso do Goytacás negou na segunda e agora definitivamente, né, fechou aí a última instância. O que o senhor pensa sobre essa situação? Como é que dá para avaliar essa situação aí do maior concorrente, do maior adversário dentro de campo do Alvinegro? O Goytacás é um co-irmão, né? Tenho relações amistosas com o seu presidente, com parte de alguns membros da diretoria, respeitosas. Acho que a falha que aconteceu, né, foi uma desatenção. Infelizmente, o garoto é um atleta do Goytacás há muito tempo, né? Ele, pelo que eu entendi do próprio Goytacás, ele já jogou no Flamengo, já jogou no Botafogo, e o contrato dele me parecia que era um pouco antigo, e acabaram deixando de lado, não prestando atenção muito no contrato dele. E quando esse contrato venceu, né, as pessoas não se ligaram que tinham vencido e ele foi escalado porque ele estava treinando, né, e acabou sendo, né, apenas denúncia depois e o Goytacás sendo punido pelos 3 pontos. É uma pena, seria ótimo ter o Goytacás na 2. Gostaríamos, assim, se o Goytacás jogasse, seria o nosso último jogo, né, o 11º jogo. É o maior derby do interior do estado, do Rio de Janeiro. Tirando os 4 grandes da capital, não tem clássico maior do que Goytacás Americano, da Guanabara, da ponte Rio-Niterói para cá, não existe clássico maior no Rio de Janeiro. Mobiliza toda a cidade quando tem jogo, quando tem coisa. Seria muito bacana a gente poder ter o Goytacás na 2. Acabou, né, dos desdobramentos disso, eles racharam a parceria, né, seguiram aí devem estar planejando alguma outra coisa para poder disputar a série B2, a série B1, né? E eu desejo sorte a eles, trabalho, tem muita gente boa lá também, e trabalhar. Não tem às vezes essas rasteiras, né, nos fazem nos alertar para que isso não aconteça novamente. Com certeza seria muito melhor com o Goytacás, né? Ia ser muito bacana, você imagina, toda a cidade de Campos que gosta de futebol, todo mundo, todas as torcidas mobilizadas, mesmo assim, o americano jogou com a América, o Goytacás jogou com o Sampaio Correia, e como é que foi o resultado, como é que foi isso, como é que foi aquilo, e o encontro, né, na tabela, curiosamente, quando foi sorteada a tabela,
são 5 jogos a primeira fase e 6 jogos a segunda fase. A segunda fase, o nosso 6º jogo e último jogo, seria contra o Goitacás, dentro do Ari. Seria bacana. Tá. Esportivamente falando, seria bacana. Não vou botar pilha, não. Seria lá no salão de festa. Bom, os amigos aí, alvearis, nosso abraço. Sempre essa brincadeira, mas saudável, sem, né, com respeito. O presidente, aqui, para a gente ir fechando, deixa eu trazer um outro assunto polêmico também. Essa semana, dia 31, na verdade, né? O Brasil foi anunciado como, depois de um desentendimento lá com a Argentina e também crise, pandemia, essa coisa toda, a Conmebol retirou a Copa América da Argentina, que seria a sede, e conseguiu trazer para o Brasil, o que causou uma polêmica muito grande, né? Muita gente nas redes sociais comentando e contrário à vinda dessa Copa América para cá. Chegou a surgir vários apelidos para a Copa América, inclusive um deles a Cepa América, Cova América, enfim. Sabe como é que é a internet, né? Você fala aqui com um segundo depois, a criatividade do povo brasileiro, então, é fantástica, né? Extraordinário. Como é que você vê? Tem que ser estudado. Não tenha dúvida. Não, de fato, não tenha dúvida. Como é que o senhor vê essa edição da Copa América no Brasil com a pandemia da Covid-19? Não vai ter torcida, mas você tem aí, segundo alguma coisa que eu li, mais de 1.000 pessoas envolvidas. Todas serão vacinadas. Como é que é essa polêmica, presidente? Pelo que a gente tem visto, eu acho que a Copa, assim, os protocolos implantados nos times de futebol é um protocolo muito severo. Se todos os protocolos forem cumpridos, nós não deveremos ter problema algum. A gente está tendo aí a Libertadores, que vem com atletas, Libertadores, sul-americanos, que trazem atletas desses mesmos países aqui para dentro do Brasil. E ninguém está discutindo que eles vão trazer a cepa do Equador, a cepa do Chile, a cepa da Argentina, e eles estão vindo aqui e estão jogando. Há poucos dias atrás o River Plate teve que jogar, só tinha os 10 da linha e um goleiro. Veio jogar porque o pessoal teve Covid. Então, é um protocolo muito sério. Então, você tem testagem antes de que o cara saia do país, você tem testagem quando ele chega aqui no país. Mesmo que vacinado, eu acredito que essa vacina não vai dar o tempo necessário para que ela haja, né? Como que parece que ela precisa de 14 dias para poder ela gerar os anticorpos, mas vai acontecer. Mas agora mesmo está acontecendo. Hoje tem jogo das eliminatórias. O Equador está no Brasil. Ele veio jogar as eliminatórias aqui. E também não há a mesma situação. Então dizem que em cada jogo desse envolvem 65 pessoas. Em torno de 65 pessoas. Né? Cada delegação tem no máximo 65 pessoas. É o que se vê numa delegação hoje de Libertadores da América. E ninguém ouve pedir para poder parar a Libertadores da América. Então acho que é um pouco eu não sei se é falta de informação ou distorcimento. O protocolo de futebol é um protocolo sério. Nós da Dominicana, nessa semana, testamos, junto com o laboratório Plínio Bacelar, fizemos toda a coleta de sangue de todos os jogadores e funcionários do CT que estão envolvidos com o futebol. Hoje, o protocolo Jogo Seguro hoje impõe para a gente que, a partir de hoje, todos os jogadores estão em regime de concentração. Teremos exame agora pela manhã de Covid em todos os jogadores, toda a comissão técnica feita, o nasofaringe feita para que todo mundo possa ter tranquilidade para trabalhar. Então, nós estamos falando aqui de Série B, né, de Série A2. Você imagina o que é o protocolo a nível internacional, que é o protocolo que vai ser seguido.
Então, eu vejo com um pouco de exagero, muitas críticas, algumas coisas, porque às vezes há muito desconhecimento por conta dos protocolos que vêm ocorrendo. E os jogadores que vieram da Europa, mesmo do Brasil, toda a maioria já veio vacinada, como outros que jogam na América também, na América do Sul, já estão vacinados. Então, não há um certo exagero, creio eu, por conta disso. Eu estou dizendo visto que já existem diversas competições acontecendo nesse mesmo período e com jogadores desses mesmos países. Sul-Americana, Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, né? Quando você vai mexer, são, como diz o outro, quando você separa ali um do outro, você vai ver que são jogadores desses mesmos países que estão aí. Tem gente alegando também de que se tem um campeonato brasileiro, que é um dos maiores campeonatos do mundo, pode ter a Copa América com todos os jogadores vacinados, enfim, né? Aquela história, né? Você tem aí os protocolos, como você disse, todos estão vacinados, mas talvez até mesmo por uma questão de aglomeração em bares, lanchonetes, porque está liberado, né? A maioria, conforme disse o Cristóvão Buarque aqui nesse programa recentemente, na entrevista conosco, a Luiz Abreu Barbosa, ele falou: o Brasil preferiu abrir boteco à escola, né? Então é uma consequência. Você vai ter um jogo aí da seleção brasileira e a Argentina pela Copa América, pode ter certeza que os bares vão estar superlotados, né? Talvez. Como a semana passada, a abertura do Brasileirão com Flamengo e Palmeiras, os bares estavam lotados. Lotado. Não estão lotados, não é por conta da Copa América. Eu acho muito mais fácil você ter um Fla-Flu e encher um bar do que você ter um Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia vai encher qual bar? A seleção já não desperta esse interesse, talvez nas fases finais. O brasileiro gosta de Copa do Mundo. A Copa América não é prioridade. Talvez num jogo final, para um Brasil, uma Argentina, ou um Chile, ou alguma coisa assim, você possa ter alguma situação parecida, mas não vejo a emoção de ir pro bar para ver Brasil e Equador, Brasil e Bolívia, Brasil e... O negócio é a carência, presidente. Não é nem o Equador em si, não. O negócio é a carência, que nós estamos 1 ano e meio quase que dentro de casa, então acho que uma coisa junta com a outra. Enfim. Mas sabendo disso, é só ver em casa. Né? Se a gente, sabendo que os bares vão aglomerar, você manter as medidas de distanciamento, estar em casa, junto à família. E obrigatoriamente ninguém tem que ir para bar. Eu não sou obrigado a ir, né? Vai quem quer. Tem outros comentários aqui, já são 8h58, a hora voa, o jogo tá bom. Emissoras em Campos, Rogério Bacchini coloca aqui: Continental, Difusora, Cultura, Notícia, Cidade, depois Sucesso e depois Jornal Fluminense, né? De fato nós acertamos aqui, então obrigado, Rogério, pela participação. Tem um outro comentário dele aqui, inclusive, que ele é da família Póvoa. Os Póvoas foram dos fundadores, né? Fundadores do americano. E tiveram lá o baluarte, saudoso primo dele, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, doutor Oswaldo de Menezes Póvoa. Tem alguma coisa no Parque Aquático. Parque Aquático, isso. Acho que era Hélio Póvoa. Hélio Póvoa, isso, exato. Obrigado, presidente. Eu falei, gente, tem tanto tempo que eu não... A minha avó, a Nide Póvoa, fez parte da primeira torcida do americano na rua São Bento, né? Esse irmão jogou no clube, o Antônio participou de um amistoso contra a seleção da Uruguaia. Enfim. Esse ano a formação, né? Só que a gente não deixar passar, já que está acabando aí, a formação do elenco esse ano. Nós formamos esse ano um elenco com 28 jogadores. 4 goleiros, né, na verdade, por conta de Covid também, a gente está com o 4º goleiro. E uma coisa muito interessante na busca, no resgate desse DNA, do DNA alvinegro, desses 28 jogadores, 14 passaram na base do americano. 14 jogadores vestiram a camisa do americano na sua formação e alguns outros que já passaram depois. Jogadores identificados com o clube. Curiosamente eu fui descobrir que o Amaral,
né, que é o nosso meio de campo, que já jogou pelo Flamengo, que fez um gol na Copa do Brasil aí, do título da Copa do Brasil do Flamengo. Ele foi sub-17 do americano. Olha que coisa engraçada, ele já está com 32 anos, né? Foi sub-17 do americano, jogou aqui na época com o Gil, na época do Gil hoje que está no Corinthians, né? Entre outros, né? Mas a base vem forte, trazendo garotos para poder né? Incrementar esse elenco. E eu acho que, assim, se for o melhor que nós pudemos fazer dentro de um orçamento responsável, né, em que a gente consiga cumprir todos os compromissos. Para fechar aqui, 9-1 já, extrapolamos o tempo. Ganha de quanto amanhã? Ganha, né? Ganha. Amanhã meio a 0 já vale. Já são 3 pontos. Então, amanhã, bom é começar com vitória. E depois teremos o jogo em casa, no próximo sábado. Vamos estar recebendo a Cabo Friense, em Cardoso. Esses 3 primeiros jogos para a gente vão ser muito importantes. A gente se preparou bastante para isso. 53 dias de preparação. A gente tem que... A ideia é dar o melhor agora no começo para que a gente consiga a vaga para a final o quanto antes. Só resta desejar, evidentemente, que boa sorte pro americano, boa sorte para o nosso glorioso. E vamos estar acompanhando. Amanhã é a TV Duque, que é a TV lá de Duque de Caxias. E depois a Cano TV, que você pode achar no YouTube aí. Não é isso, presidente? Isso. Irmão, muito obrigado. Essa camisa, por exemplo, aí, que para mim ficou muito linda essa camisa. Ela pode ser encontrada na loja virtual do americano, né? Isso, essa é a camisa retrô, é a camisa de 87, do título brasileiro de 87. Ela pode ser encontrada na nossa loja virtual aí, na página do americano, que já temos alguns produtos. Certo. A tendência dela é cada vez ser incrementada ainda mais, com mais parceiros, com mais produtos oficiais, e é a única loja hoje autorizada a vender produtos do americano. Ah, legal. Bacana, é o único local que você encontra os produtos originais e que ajuda naturalmente o americano, já que toda a renda aí, por menor que seja, ou por maior que seja, toda ela é revertida para o americano. E quem quiser ajudar o americano, o torcedor que quiser ajudar, pode ir também para o Cano Mania, né? Cano Mania, ele pode se associar, é só entrar no site lá e se associar. Ele pelo site mesmo, já vai receber os boletos dele, tudo certinho. Tá tudo automatizado hoje, então... Só não ajuda quem não quer. Só que é isso aí. Tá aqui, ó. Então, presidente, um grande abraço, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Sucesso, boa sorte aí. Tomara que, né, comece com o pé direito e termine com os 2 pés e as 2 mãos na taça aí da Série A2. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Um forte abraço, amigo, e o americano está sempre à disposição para a Folha a hora que precisar, só chamar. Sempre juntos. Grande abraço para o senhor, bom dia, muito obrigado. Americano joga amanhã às 15h contra o Duque de Caxias, valendo aí a abertura do campeonato da 2ª divisão, a Série A2 do Carioca, de acesso à primeira sem seletiva esse ano. Acabou. Ganhou, leva. Já vai para a Copa Rio, já para Taça Guanabara, né? Logo de 2022, janeiro de 2022. Se Deus quiser, sem pandemia, né, presidente? Pelo amor de Deus. Até o final do ano isso vai resolver. Se Deus permitir. Vai estar vacinado e vamos voltar vamos voltar ao normal. Tomara. Se Deus quiser. 9h04, você continue aqui na Folha FM com o Folha no Ar, primeira edição, que volta na segunda-feira a partir das 7 da manhã. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Daí você segue aqui ouvindo a Folha FM.